falta, né? Aí já pensou, você assiste a aula toda e ficar com falta? Tá? Então deixem sempre a câmera aberta, combinado? Certo? Ó, então assim, a semana passada, aliás, essa semana, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos, não foi? Certo? A gente falou sobre a classificação dos seres vivos e nós falamos também sobre o nome científico. Oi, Pedro. Tudo bom, Pedro? E nós falamos também. Oi, Yasmin. Tudo bom? Oi, E nós Pro. também. Tudo bom? Oi, Elô. Oi, Pro. Tudo bom, Elô? Tudo? Então, tá bom. E assim, oi, Tiago. Abre Oi, sua Pro. câmera. Vou abrir Tudo pra ficar bom? tranquilo. Então tá bom. João. Abre sua câmera, João. Oi, Gabriel. Tudo bom? Bom dia, professora. Bom dia. Então, olha só, pessoal. Nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre classificação dos seres vivos, nós falamos sobre classes taxonômicas, certo? Oi, João. Que legal, estou vendo o seu rosto agora. E nós falamos também sobre nomenclatura científica. E eu falei para vocês que tem alguns exercícios de vestibular que falam justamente sobre isso, sobre nomenclatura científica, tá? Então, me fala uma coisa, a gente chegou a corrigir os exercícios? Vocês chegaram a fazer os exercícios da página 244? Certo? A gente já corrigiu? Já? Então, tá bom. Então, a gente vai começar com o filo porífero hoje, tá? Poríferos e quinidários. Certo? Tá bom? Poríferos e quinidários. Então, o filo dos poríferos, tá? O filo dos poríferos. Oi, Bia, tudo bom? O filo dos poríferos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. O filo dos poríferos. Oi, Letícia, tudo bom? Oi, Pro, bom dia. Bom dia. Está no capítulo 5, tá? Oi, Érica, tudo bom? Oi, Pro. Bom dia. O filo dos poríferos e dos quinidários está no capítulo 5, tá? Então, vamos escrever um pouquinho aí sobre poríferos e quinidários, tá? Então, assim, deixa eu explicar para vocês. O que acontece? Nós estamos estudando do mais simples para o mais complexo, tá? Do mais simples para o mais complexo. Nós estamos estudando, primeiro nós estamos estudando os invertebrados. Ó, só, estão me ouvindo? Estão me entendendo? Ó, presta atenção. Nós estamos estudando o filo dos invertebrados, tá? Dos invertebrados. E aí, o que acontece? Os invertebrados são aqueles que nunca tiveram notocorda. Tudo bem, pessoal? Eles nunca tiveram notocorda. Ó, vamos devagar aí, ó, para vocês não perderem nenhum detalhe. Pode ser? Vamos lá. É aula 3, né? Hã? É aula 3, né? Isso, aula 3, isso mesmo. Joyce. Quem é Biel Afonso? Sou eu, professora. Bom dia. Ah, sim. Mas não era Biel Afonso, era outro nome. Não, eu troquei. Tá bom. Oi, tudo bom? Tudo. E Joyce?
Joyce é Joyce mesmo, né? Oi, dá para você abrir sua câmera, por favor? Então, assim, pessoal, olha, vamos fazer uma revisão do ano passado, para a gente poder dar continuidade aqui. Primeira coisa que eu preciso lembrar, existem os cordados. Quem são os cordados? Os cordados são aqueles seres que possuíram ou possuem notocorda. Possuíram ou possuem notocorda, tá? A notocorda, ela pode continuar durante a vida inteira do animal se ele for um protocordado, como, por exemplo, os anfíoxos, tá? Lembra que quando nós estudamos em biologia o ano passado, nós estudamos a anatomia do anfíoxo? Lembra? Então, olha só, o anfíoxo, ele é um protocordado. Por quê? Ele vai ter notocorda para o resto da vida, certo? E nós somos animais cordados vertebrados. Por quê? A nossa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral, certo? Tá? Então, nós vamos ter o quê? Coluna vertebral, tá? Nós somos animais vertebrados, tudo bem? Ah, uma coisa importante que eu queria muito que vocês lembrassem, quando a gente aprendeu em biologia o ano passado, era aquele negócio, quando o animal tem 2 folhetos embrionários, ele é diblástico ou dipoblástico. Quando o animal tem 3 folhetos embrionários, ele é triblástico ou tripoblástico, lembra disso? São os folhetos embrionários. Ó, é o seguinte, nós vimos isso ano passado. Os animais, durante a sua formação ali, eles podem ser o quê? Durante a formação, eles podem ser diblásticos ou triblásticos. Quando eles são diblásticos, eles apresentam 2 folhetos embrionários. Quando são triblásticos, eles apresentam 3 folhetos embrionários, lembra? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Lembra? Lembra, pessoal? Outra coisa também, o animal, ele pode ser celomado, acelomado e pseudocelomado. Tá? Certo? O animal pode, quando ele tem a celoma, que é uma cavidade ali entre a mesoderme, ele vai ser um animal celomado. Ele pode ser pseudocelomado, quando ele só tem uma cavidade, ele pode ser acelomado, quando ele não tem cavidade. Isso aí nós já aprendemos no ano passado. E Bruno, você pode repetir? Posso sim. Ele pode ser acelomado, quando ele não tem celoma. Ele pode ser pseudocelomado, quando ele só apresenta um celoma entre a mesoderme, uma cavidade. E ele pode ser acelomado quando ele não apresenta celoma nenhum. Tá bom? Certo? Então, ele pode ser acelomado. Alguns animais são acelomados, alguns são pseudocelomados e alguns são celomados. Certo? São características do embrião aí. Tá? Outra coisa importante. Quando o animal é deuterostômio, quando ele é protostômio. Quando o animal é deuterostômio, quando ele é protostômio, tá? Então, protostômio é quando ele vai dar origem, o blastoporo, ele vai dar origem à boca primeiro. E quando ele é deuterostômio, o blastoporo vai dar origem ao ânus primeiro, tá? Para quem não lembra o que é blastoporo, ó, pessoal, é revisão, não tem problema, vamos devagar. Para quem não lembra o que é blastoporo, lembra que nós temos a fase da mórula, que é uma fase, ela é maciça, é uma bolinha cheia de células, tá? E depois a gente tem a blástula, que é oca. A blástula é oca. E a blástula, ela vai formar uma entradinha aqui, que é chamada de blastoporo. Lembra o blastoporo? Depois do blastoporo, vai formar o quê? A gástrula, onde tem o arquêntero, que é o intestino primitivo. Lembra, pessoal? E depois, por último, é a neurula, tá? Que é a formação do sistema nervoso. Às vezes eu falo assim, mas professora, o que isso tem a ver? Ó, eu vou explicar para vocês. Tem alguns exercícios que eu vou procurar.
achar, eu trago para vocês. Tem alguns exercícios que eles perguntam características do animal. Então, por exemplo, eles vão falar assim, sabendo que aquele animal, ele é pseudocelomado, ele é deuterostômio, certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, agora nós estamos aprendendo o quê? O reino animal. Então, primeiro nós vamos aprender o filo dos poríferos, do mais simples para o mais complexo. Do mais simples para o mais complexo que nós estamos aprendendo, certo? Aí uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção aí são as novidades evolutivas. Quais são as novidades evolutivas que cada grupo vai apresentar? Vocês entenderam? Quais são as novidades evolutivas que cada grupo vai apresentar? Porque quando eu falo para vocês de complexidade, é porque a cada filo que vem depois, é porque ele apresenta uma novidade evolutiva a mais. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Todo mundo entendeu o que eu falei? Entendeu, Tainá? Você entendeu o que eu falei? Então, pessoal, é a questão do quê? Professora, a senhora pode repetir, por favor? Sim. Ó, é assim. Quais são as novidades evolutivas que cada filo vai apresentar? Então, olha só, Gabriel, o primeiro filo que a gente vai estudar é o filo dos poríferos, porque são considerados animais mais simples. Você entendeu? Tá? Já os quinidários, eles vêm depois. Por que eles vêm depois? Porque eles apresentam uma novidade evolutiva. Você entendeu? Depois vem os plateumintos. Os plateumintos são considerados mais evoluídos do que os quinidários. Por quê? Porque eles apresentam novidades evolutivas e assim por diante. É um mais evoluído que o outro. Um apresenta mais novidades evolutivas do que o outro. Entendi. Tá bom? De acordo com essas novidades evolutivas que cada grupo vai apresentar, ele vai ser considerado mais complexo do que o outro. Tudo bem? Certo? Tá bom? Então vamos lá para o filo dos poríferos. Tá? Bom, eu vou escrever na lousa. Se vocês não enxergarem alguma coisa aí, vocês vão me perguntando, que eu vou mudando a posição da câmera, tá? Que eu quase não gosto de escrever, né, Tainá? Eu quase... Ó. Né, Letícia? É uma coisa que eu nem faço, né, Érica? Que é escrever? Quase não escrevo. Bom, então assim... O livro-texto é o capítulo 5, é a página 50. Eu sempre falo para vocês lerem o livro-texto, certo, Yasmin? Eu sempre peço para vocês lerem o livro-texto, tá? Bia, não estou vendo seu rosto. Eu sempre peço para vocês lerem o livro-texto. Esse caderno aqui é o mais... ele está mais resumido, tá? Certo? Ah, agora sim, Bia. Agora sim, estou te vendo. Já ia dar uma martelada já, Bia, para saber se você estava aí. Intenso, né? Bom, então vamos lá. Ó, pessoal, vocês vão me falando aí a posição da lousa, tá? Da câmera, se vocês estão vendo a lousa. Certo? Aí eu vou mexendo, tá bom? Bom, então olha só. Porífero, tá? Os poríferos é o primeiro filo do reino animal que nós vamos estudar, tá? Os poríferos é o primeiro filo do reino animal, tá? Então aqui, pessoal, ó,
Presta atenção, nós estamos falando do... Deixa eu escrever uma coisa aqui importante, ó. Presta atenção, nós estamos falando do domínio. O domínio aqui é o domínio eucária, tá? Certo? Às vezes eu escrevo com K, porque tá no latim, tá bom? Domínio eucária. O filho, o reino, aliás, o reino é um reino, pode ser animal ou metazoa, tá? Ou animalia também, tá? Vocês podem encontrar exercícios com esses três nomes: metazoa, animalia ou animal. Então, é o reino animal, tá? O filo que nós estamos estudando aqui, o primeiro filo, é o filo dos poríferos. Tá? Filo dos... Ô, professora. Oi, pode falar. Não sei se é só pra mim, mas tá desfocado. Fala pra mim, pessoal, se vocês estão ouvindo. Tá desfocado mesmo. Tá desfocado. Pra mim, tá desfocado também. Melhorou? Melhorou, pessoal? Tá igual. Tá dando pra ler, mas tá indo um pouco desfocado. Vamos ver se melhora. Pelo menos eu tô conseguindo ler. Eu vou colocar um pouquinho mais para perto, tá? Vocês vão me falando se melhorou. Tá bom? Se você colocar a mão na frente da câmera e tirar, talvez melhore. Se fizer Na algum, frente, só deixa- tampar, tipo tampar a câmera. Assim? Isso, isso. Assim? Aí você vai ver minha cola. Isso, agora tira. Agora tira. Melhorou? Tá igual. Mas dá pra ler, dá pra ler, dá pra Mas ler. É, dá pra ler. dá para ler? Dá. Dá para ler? Ai, que estranho. Eu vou fazer uma letra maior, então, tá bom? Certo? Vou deixar uma letra maior, tá? Ô, Pro, eu acho que até colocar um pouco mais pra trás, pra você ver mais, a gente enxerga. Mais para trás, você acha? Pra É, ficar só mais tá dando pra ver. fácil pra escrever. Assim, tá bom? Melhorou? Tá dando para ver? Eu faço uma letra, eu escrevo com uma letra maior, tá bom? Aí vocês vão me avisando, Não precisa, professora, assim tá ótimo. tá? Então tá Tá bom. ótimo. Qualquer coisa, me pergunta que eu vou falando, tá? Tá bom? Ó, pessoal, então, filo dos poríferos, certo? Filo dos poríferos. Então, quem são os poríferos? Os poríferos são animais filtradores, tá? Esses poríferos são chamados de esponjas ou espongiários, tá? Certo? Os poríferos, eles possuem poros. A principal característica, possuem poros na pele, tá? Possuem poros, daí o nome poríferos. Eles possuem poros, tá? Certo? Os poríferos, eles apresentam essa cavidade aqui interna, que é chamada de átrio, tá? Eles têm aí essa abertura que é chamada de ósculo, certo? Então, eles têm o átrio, têm o ósculo, aqui eles têm os poros, tá? E aqui, grudada na parede interna do corpo do animal, ele tem o quê? Ele tem coanócitos, tá? Coanócitos são células especiais. Pessoal, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês veem esse nome esponja, vocês lembram de alguma coisa? Pedro? Esponja, lembra de alguma coisa? Quando o quê, pro? Quando Eu lembro do melhor filme do mundo, professora.
Bob Esponja, o filme. Muito eu também bom lembrei esse disso filme também. também. Altamente, assim. Bob Esponja, isso mesmo. Ó, pessoal, é assim. Por que eu estou falando do Bob Esponja? Porque existem alguns exercícios de vestibular que falam sobre Bob Esponja, tá? E assim, olha só, o Bob Esponja, lógico, desenho, né? Mas assim, é totalmente doido, né, esse desenho, né, do Bob Esponja. Alguém viu aí o episódio da borboleta? Acho que eu já falei para vocês, né? É bom demais. Bom, por que eu estou falando do Bob Esponja? Porque assim, no desenho do Bob Esponja, o Bob Esponja tem um animal de estimação. Vocês lembram qual que é? O O Gary. Gary. Olha, O caracol. o Gary. Isso, o Gary. O Gary, na verdade, ele é um caramujo, né? O Gary é um animal de estimação do Bob Esponja. Vamos falar de outros personagens aí do Bob Esponja. Senhor Patrick. Sirigueijo. Quem? O Patrick. Patrick. Patrick é Lula muito... Molusco. Sirigueijo. Sirigueijo, o que mais? A baleia lá, a filha do Sirigueijo. A esquilinha lá, o professor. Eu esqueci o nome dela. Né? Gente, como que é o nome da baleia que eu esqueci? Pérola. Exatamente. Pérola. Isso, pérola. Pérola. O sirigueijo, ele é o pai da pérola, né? Como que um caranguejo pode ser pai de uma baleia? Adotado. Ela é adotada, não é? No desenho. Ó, a pérola, a Sandy. Tem lá aquele que é musculoso, né? O Plâncton, que joga vôlei na praia. Eu não sei se ele é uma lagosta ou se ele é um camarão. É o Larry, o fortão. O portão, isso mesmo. Ele é uma lagoa. É uma lagosta. É uma lagosta? Então, ó, pessoal, é o seguinte. Tem o Lula Molusco, né? Tem o Lula Molusco. Sim, tem aquela, a dona Puff. É a senhorita Puff, que é o baiacu, não é? Que ensina o Bob Esponja a dirigir. Gente, olha, deixa eu falar para vocês. Tinha um exercício vestibular que eu vi que era bem assim. Lógico, né? Eles colocavam vários personagens do desenho do Bob Esponja, como eu estou fazendo aqui com vocês, e tentavam colocar numa escala evolutiva, do mais simples para o mais complexo. Certo? Entenderam como que é o desenho? Então, olha só. Se a gente pensar nos personagens, tá? Do desenho do Bob Esponja, o Bob Esponja é o mais simples de todos, porque ele é um corífero. Tá? Assim, é um animal séssil. Ele não tem movimento, fica fixo no substrato. Tá? Ele é um animal séssil, tanto que o Bob Esponja, ele não tem nem tecidos verdadeiros. Aqui, o Bob Esponja não, desculpa. Os poríferos. Os poríferos não têm, eles têm aglomerados de células, mas isso não pode ser nem considerado um tecido verdadeiro. Tá? Então, assim, numa escala evolutiva, quem viria primeiro? A gente poderia pensar no Bob Esponja, certo? O Bob Esponja. Aí, eu tenho se nós falássemos do Gary, o Gary, ele é um molusco, tá? Tem uma coisa aí. Depois do Esponja, sabe na escala evolutiva quem vem? As águas-vivas. Eles não caçam águas-vivas? Não é? Só que, na verdade, a água-viva, ela é mais evoluída, ela tem mais habilidades evolutivas do que as esponjas. Depois das águas-vivas, a gente poderia falar o quê? Os moluscos. O Lula Molusco e o Gary. Ambos são moluscos, certo? Ambos são moluscos. Se a gente falasse no desenho também, a gente poderia falar dos artrópodes. Os artrópodes são patas articuladas, que a gente vai ver mais para frente. Então, quem tem patas articuladas aí?
No caso do plâncton, do seu sirigueijo e do Larry, todos são o quê? Todos são artrópodes. E todos são crustáceos. Certo? Se nós falássemos ainda, depois do seu sirigueijo, o que mais que tem? Senhorita, depois, por último, sabe quem vem? Olha só como o Patrick está bem mais evoluído do que o Bob Esponja, porque o Patrick quer... Oi, pode falar. Qual é o nome daqueles dois lá que é o herói da idade? Tem o velho e o mais novinho. No desenho? No desenho do Bob Esponja? Que eles eram super-heróis, é isso? Eu não me lembro. Não é isso que você está falando? Eu acho que eu lembro que a Yasmin tá falando. Só que eu não lembro do nome. Então, eu não sei, mas eu acho que eles não... Eu não sei. Então, voltando, né, no processo evolutivo. Depois, por último, vem o Patrick. Sabe por quê? A gente vai aprender, tá? O Patrick, na verdade, ele é uma estrela do mar, ele é um equinotermo. Então, ele já tem endoesqueleto, isso já é uma novidade evolutiva. Tá? Do carro invisível. É verdade, assim. Tudo bem, vocês entenderam? Depois viria quem? Viriam os peixes do cabeção arapuco. Depois viriam os mamíferos, que seria a sente e a pérola. Tá? Então, assim, Então, pessoal, lógico, né? No exercício, eu não lembro de que faculdade que era, não lembro se era FUVEST, mas caía justamente assim. Caía uma lista de personagens, né? Homem-sereia e mexilhãozinho. É verdade. Bom, então, assim, no exercício, vinha os animais, né? Os personagens do desenho do Bob Esponja, e embaixo vinha os fios. Então, as pessoas... a resposta do exercício era você colocar em ordem, do mais simples para o mais complexo. Tá? Bom, então, desenhos à parte, né? Esse animal aqui, tá? Bem diferente lá do Bob Esponja, é um animal céssio, é um animal fixo, tá? Outra coisa, é um animal que a gente diz que eles são filtradores. Por que esses animais aqui são chamados de filtradores? Eles são chamados de filtradores porque a água entra aqui pelos poros, tá? Com a ajuda dessa célula aqui, ó, que é o coanócito, tá? Ele vai capturar o alimento e o amebócito vai digerir o alimento, tá? Então, ela tem o coanócito, que é essa célula aqui, flagelada, e ele tem o amebócito, tá? E eles têm os amebócitos, certo? Tá bom? Então, assim, esse coanócito, se vocês depois olharem lá no livro do texto, está lá na página 50. Tá? O amebócito também é chamado de arqueócito. Certo? O amebócito ele está relacionado com o quê? Pode falar. Onde é que fica esse amebócito? O amebócito, dá uma olhada. Você está com o livro do texto? Tá? Dá uma olhadinha na página 50. Os amebócitos, eles estão bem aí na parede do corpo do animal, tá? E aqui, ó, do jeito que eu desenhei aqui na lousa, você tem o quê? Os coanócitos. Eles vão bater o flagelo, tá? Eles vão bater o flagelo e vão facilitar a entrada do alimento, certo? Do alimento no corpo do animal, tá? Então, olha só. O que acontece? Esses amebócitos, eles vão fazer a distribuição do alimento, todas as células, tá? E além do amebócito, eles vão apresentar duas células importantes aí, que são os pinacócitos e os porócitos. Pinacócitos
e os porócitos, tá? Ó, pinacócitos e porócitos, tá? Então, os pinacócitos são as células que vão revestir o corpo da esponja, certo? São esses pinacócitos que vão dar essa forma de vaso, tá? Essa forma de cilindro. E outra coisa também, os porócitos estão relacionados com os poros. São células relacionadas com os poros, certo? Tudo bem? Tudo bem? Bom, como que é o esqueleto das esponjas? O esqueleto das esponjas aqui, ó, pode ser feito de espículas, tá? De calcário. E elas também podem ser formadas de esponginas. Tá? Então, as espículas, elas vão dar o quê? Uma maior rigidez para o corpo do animal, então são mais duras, certo? E no caso da esponja, ela é mais maleável. Tanto, pessoal, que teve uma época que as esponjas, elas eram utilizadas, as esponjas marinhas, elas eram utilizadas na higiene, tá? Como esponja mesmo, na higiene. E o que acontece? Esses animais, importante, tá? Esses animais aqui, eles têm um alto poder de regeneração, tá? Eles têm um alto poder de regeneração. Significa que se eu cortar a esponja em duas partes, elas vão conseguir se regenerar, certo? Então, elas têm um alto poder de regeneração. Outra coisa também, elas podem fazer a autofecundação. Algumas são hermafroditas, então elas podem jogar aí na água os gametas, tá? E esses gametas podem ser fecundados. Até pode acontecer os gametas de uma esponja se encontrarem com os gametas de outra esponja na água, certo? Então, elas podem fazer uma reprodução sexuada quando há encontro de gametas, tá? Elas podem fazer uma reprodução sexuada quando há encontro de gametas. Elas podem fazer uma autofecundação, elas podem se autofecundar. E além da regeneração, posso apagar aqui? Posso apagar aqui? Sim? Então, além da regeneração, tá? As esponjas, elas também podem fazer o quê? Brotamento, tá? Brotamento. Então, uma esponja pode dar origem a um broto, tá? Esse broto pode se desprender e se fixar aqui no substrato. Lembrando que o brotamento é um tipo de clonagem natural, porque esse indivíduo é idêntico a esse que o gerou, certo? Então, o brotamento, tá? Esse brotamento aqui pode ser um tipo de clonagem natural, porque é uma cópia idêntica, tá? Certo, pessoal? Tudo bem? Bom, tem esponjas na água doce também, tá? Tem esponjas marinhas, mas também tem esponjas de água doce. Inclusive, elas podem gerar as gêmeas, tá? Que são formas resistentes. Certo? Elas conseguem sobreviver em condições desfavoráveis. Tá bom? Pessoal, que hora termina essa aula? 35. 10h35, professor. 10h35? Já? É. Então, a gente ainda tem 4 minutinhos? 4 minutinhos. Posso apagar a luz?
Só não apaga essa gêmulas aí, professor. Ah, tá bom. Vou apagar, tá? O resto pode apagar? O resto pode. Tá bom. Ó, pessoal, eu vou começar, mas não vai dar tempo de terminar, né? É o seguinte, nem precisa escrever o que eu vou colocar aqui, tá? Na próxima aula eu escrevo tudo de novo, pode ser? Tá? Tá bom? Ó, quinidários. Os quinidários, eles recebem esse nome porque eles possuem os quinidócitos. O que são quinidócitos? Quinidócitos são células urticantes, tá? Células urticantes. Essas células urticantes estão na ponta dos tentáculos desse animal, certo? Esses animais aqui também são chamados de selenterários. Por que esses animais são chamados de selenterários? Porque, na verdade, eles possuem, tá? Eles são os primeiros animais, essa é a novidade evolutiva. Professora, pode apagar isso daí, tá? A gema, pode apagar. Tá bom. Cavidade gastrovascular. Ó, pode ficar despreocupado, isso aqui eu vou passar depois de novo na próxima aula, tá bom? Certo? Então, assim, os quinidários recebem esse nome porque eles possuem uma célula urticante chamada de quinidócito, tá? Antigamente era chamada de quinidoblasto. Os quinidários também são chamados de selenterários. Por quê? Porque eles apresentam uma cavidade gastrovascular. Uma cavidade gastrovascular. Só isso que eu queria falar para vocês. Essa cavidade gastrovascular é a novidade evolutiva. Tá? Certo? Então, por que esses animais aqui, eles são considerados mais evoluídos que as esponjas, mais evoluídos que os corídeos? Porque eles apresentam essa cavidade gastrovascular. Bem? Tá? Pessoal, eu vou fazer a chamada e na próxima aula nós vamos fazer esses exercícios e corrigir os outros, tá bom? Certo? Combinado? Pessoal que está com a câmera fechada aí, abre a câmera, por favor. Então vamos lá. Júlia. Fernandinha. Isso, vamos lá. Estou aqui pela internet, porque eu tô com a câmera ligada na internet. Tá. Júlia, Fernanda, Tainá, Nath. Você me chamou? Sim. Nath Fernandes, Nath Ferreira. Pedro. Elô. Bom dia. Aqui. Letícia. Aqui. Érica. Joyce. Eu, Pro. Gabriel. Bom dia. Yasmin. Bia. Aqui. João, cadê você, João? Pessoal, tem alguém que eu não chamei? Eu. João, chamei você. Tudo É o bem? Thiago. Tiago, chamei você. Não chamei, mas tem presença. Tá? Tô aqui. Tá bom? Pessoal, ó, um beijo para vocês. Ótimo final de semana e até a semana que vem, tá bom? Obrigado. Tchau, professora. Tchau. Tchau, Pro. Semana. Tchau. Obrigada.
Eu que agradeço. Bom final de semana. Não, agora entendi.